Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios da TV Com o doutor Daniel Carvalho Lustosa, ele que é o médico coordenador do pronto-socorro da Santa Casa. Vamos falar com ele sobre um assunto muito importante, obviamente, que é a importância de buscar o clínico geral para um direcionamento nas especialidades. Doutor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, obrigado, Guto, pela oportunidade de estar falando com vocês sobre medicina, né? Uma coisa que a gente ama fazer. Posso fazer a primeira pergunta? Qual que é a importância? Você que é clínico geral, a gente estava conversando, é uma especialidade clínico geral em extinção, podemos dizer assim, ou não? Cada vez menos acho que se procura essa especialidade, que é um pilar da medicina. Como eu sempre falo, é um pilar porque o clínico ele passa por todas as áreas das especialidades médicas e cada vez mais a saúde ela tem buscado otimizar recurso, otimizar tempo, né, do paciente. Então essa é uma das funções do clínico, né? Então às vezes os pacientes ficam bravos, por que tem que passar para o clínico primeiro antes de ir para um especialista? E, na verdade, nem sempre o diagnóstico ele é tão claro assim, né? Então, por exemplo, síncope, né, que é um diagnóstico, né, um desmaio, né, o vulgo desmaio, né, 80% deles é caso cardiovascular, né? Mas aí você pode querer passar no neurologista porque teve. Então, assim, cabe ao clínico essa investigação do que fazer, como proceder, né? A maioria das patologias mesmo médicas, o clínico tem condições e conhecimento para poder tratar, para poder dar andamento, né, do doente, né, sem necessidade de ir para o especialista. Às vezes o especialista às vezes cuida de casos mais particulares, casos que envolvam até maiores complexidades, né, de determinadas doenças. Mas o clínico ele é habilitado e é capacitado para tratar de todas as doenças aí que acometem o ser humano. No seu caso, você faz uma filtragem daquele paciente que está chegando ali, você que dá o primeiro atendimento e diz, olha, examino e aí já encaminho para uma especialidade. Funciona assim? Sim. E hoje muitas dessas patologias o clínico mesmo trata, né? Então, hipertensão arterial, diabetes, tem condição de tratar, né? E o clínico, lógico, guardar, né, as proporções, mas o pediatra também um generalista dentro daquela faixa etária, né? O geriatra já especializa numa área do idoso, né? E o clínico fica também nesse meio termo ali também, podendo atuar também em diversas patologias também. E, como eu falei, assim, muitas das patologias hoje comuns, o clínico pode tratar, sem dúvida. O clínico geral, como você falou, generalista, ele era aquele médico antigo, médico de família, que aquele cara que sabia de tudo. Ele é obrigado a saber de tudo porque, no passado, não havia tantos médicos especialistas, né? Nas cidades também não havia hospitais que tivessem tantas especialidades, então o médico tinha que saber de tudo um pouco e bem. Assim, como você falou, antigamente o médico generalista ele sabia de tudo e hoje também assim o conhecimento também ele está muito grande, muito vasto, né? É lógico que o clínico geral, algumas coisas vão passar dele, né? Mas o especialista, assim, hoje ele tem um conhecimento muito técnico, muito aprofundado, às vezes, em determinada patologia, que às vezes escapa até mesmo de outras áreas, né? Mas, como eu falei, o generalista ele é o pilar, porque ele passa justamente na sua formação por todas as áreas médicas, ele vai estagiar em todas essas áreas,
Né, enfermaria nossa, por exemplo, da Santa Casa, nós temos inúmeras patologias, né, a gente vai para reumato, pneumo, mesmo cardio, mas hoje, realmente, o conhecimento hoje também é muito maior, o especialista também, às vezes, fica muito segmentado só na área dele. Então é importante o clínico para dar também essa abrangência, às vezes, de visão, né? Às vezes a especialidade também só fica focada naquela área específica e às vezes não olha o todo, né? Você tem um olhar para o horizonte mais amplo. Sim, os médicos que atuam com clínica médica, eles têm uma visão mais abrangente, né, do doente, uma visão geral do doente. Não que os outros não tenham, não é isso, né? Isso acontece também em função da rapidez com que a medicina hoje evolui? Não daria hoje para você pensar em não ter as especialidades que nós temos hoje e o médico generalista continuar tocando tudo isso? Não, hoje a quantidade de informação que você tem é muito grande, né? Você, por mais que você queira, você não consegue ler, por exemplo, semanalmente a quantidade de periódicos que são lançados, né, de estudos, né? Então, nesse aspecto, o médico, né, o especialista, ele vai ter uma atuação diferente mesmo, né? Mas o clínico vai traçar sempre dentro nessa linha de pensamento, direcionar melhor, às vezes, o tratamento do doente, ver de forma mais geral o paciente, né? Você, se pudesse voltar, faria a mesma opção pela clínica geral? Sim. Qual é hoje o perfil do paciente que dá entrada no pronto-socorro? Tem um perfil ou é muito variado? É muito variado, né? O pronto-socorro da Santa Casa hoje gira em torno de 8.000 atendimentos mês. Alguns dias tem um fluxo maior de pacientes, outros menores, né? Segunda-feira é o dia internacional aí do atendimento, né? Do atestado? Do atestado também. É curioso, né? É curioso, né? Segunda-feira cheio. Sempre cheio, sempre cheio. Não tem um dia mais cheio que a segunda-feira, então, no PS. Não tem. E aparece de tudo, né? Às vezes até, hoje vindo para cá, eu estava pensando, tem cidades no país que tem 2.000 habitantes, 3.000 habitantes aí no interior, né? Se a gente pensar que passam 8.000 no pronto-socorro, passam às vezes dentro... 2, 3 cidades. 2, 3 cidades, né? Dentro em um mês, né? As pessoas, para procurar o pronto-socorro, falta um pouco de informação? Por exemplo, eu já vi muitos médicos dizerem para mim, Guto, a gente no pronto-socorro, a pessoa eu vim tomar vacina, eu vim passar por uma coisa. Todo mundo acha que o pronto-socorro é o primeiro lugar que eles têm que procurar socorro, mas não é bem assim, né? Não é. Pronto-socorro como o nome está falando. Eu acho que são para casos que você vai precisar de auxílio realmente naquela hora. Então, você está tendo uma febre, você está tendo uma dor que não melhora, você está realmente doente, né? Hoje a gente ainda vê muito pessoas indo renovar relatório para atividade física, relatório para medicação de alto custo, para pedir exame de check-up, sem exagero, né? Então, isso acaba, às vezes, sobrecarregando o sistema com coisas desnecessárias, né? Hoje a gente tem um sistema de triagem, né, de enfermagem, que faz, né, uma prévia ali com o paciente. Com o paciente, mas muitas vezes o paciente não entende muito isso e quer realmente, mesmo assim, passar com o médico, né? Tem gente que às vezes vai para o pronto-socorro para medir a pressão, passa ali, vê a pressão e vai embora. Eu fiz essa pergunta porque é um tempo, não que aquela pessoa não tenha que ser atendida, não mereça o atendimento, mas é um tempo e um profissional e uma equipe que vão ser deslocados, podendo atuar num outro caso realmente que precise do atendimento urgente, né? Porque, gente, pronto-socorro, casos de urgência e emergência, né? Vacina, atestado, você tem que procurar uma unidade de saúde do seu bairro ou seu médico particular, se você tiver plano de saúde, e tratar desses assuntos. Pronto-socorro é urgência e emergência. Acidente, né? Qualquer tipo de acidente, você vai lá no pronto-socorro porque tem que ter um atendimento naquele momento. Assim, o seu médico, assim, ele conhece você. Perfeito. Então, por melhor que seja a consulta, às vezes, no pronto-socorro,
que você fale, né, toda a sua vida para o médico que está ali. Tem que contar toda a tua história. Ainda assim não é a mesma coisa do que aquele médico que te acompanha, que está lá no ambulatório, que te viu 2, 3 vezes, 4 vezes no ano, às vezes mais, né? Então, isso faz muita diferença para a gente, porque né, os nossos pacientes que a gente conhece, está sempre vendo, a gente sabe como é que é o exame físico daquele paciente, a gente sabe como que né, a escuta dele, como que é o peso dele, como que é a história dele. E isso, às vezes, no nosso raciocínio clínico muda muita coisa, né? Então, por melhor que seja a história, às vezes, assim, você querer assim, essa consulta rápida ou você querer resolver uma coisa no pronto-socorro, às vezes você está, não que você está perdendo seu tempo, mas às vezes você teria um melhor resultado do que você ir no seu próprio médico, né? Você ter aquela pessoa que aí entra o médico da família, né? Que já te acompanha. Que sabe desde que você nasceu até o dia de hoje, que sabe como é que é a história do seu pai, que sabe a história da sua mãe, do seu irmão, enfim. Ou seja, vai o seu Zezinho lá, o seu Zezinho precisa diminuir o cigarro, né? Precisa comer melhor, já conhece a história pregressa do paciente, fica muito mais fácil de ele, você não tem nada de grave, você vai tomar esse medicamento e pode ir para casa. Ao passo que no pronto-socorro você precisa levantar todo o histórico e aí, num momento de tensão, pode haver algum tipo de, esqueceu de passar uma informação, sou alérgico a determinado medicamento, enfim. Isso pode dar um problema que poderia ser facilmente resolvido na unidade ou no médico particular. Você tem uma boa notícia aí que vai ter no pronto-socorro. Sim. Por favor, mais uma boa notícia para você, telespectador do Santa Casa e você. Agora a Santa Casa vai passar a ter atendimento, né, em loco ali com um neurologista, né, de plantão. No pronto-socorro? No pronto-socorro, né, de segunda a segunda, no período do dia, para tratar patologias da área de neurologia, né. Como a gente estava falando, é pronto-socorro, né? Então, é para patologia aguda em neurologia, né? Então, é o dor de cabeça. É aquele paciente que está com, às vezes, uma dor de cabeça refratária, um paciente que deu entrada com um quadro epilético, um AVC, né? Então, esse médico vai ter um papel fundamental no tocante desse protocolo. A gente vai ter um protocolo de AVC, né? Os protocolos dentro da área. Então, isso é um diferencial também do nosso pronto-socorro. Você tocou numa palavra que para mim é mágica, protocolo. O quão importante é ter um protocolo para todas as atividades? Principalmente num pronto-socorro em que o tempo é precioso. O protocolo é importante porque assim, ele padroniza a ação, né, do médico, da enfermeira, no sentido de você otimizar tempo, né? Então, por exemplo, quando chega um paciente com dor torácica, então, já são tomadas diversas medidas, vai fazer o eletro, vai colher exame de sangue, ele vai ser monitorizado, vai receber aquelas medicações que fazem parte. Então, assim, você ganha tempo, tempo para tratar aquela doença, né? A gente sabe que tempo, no caso do infarto, no caso do AVC, tempo é vida, né? Então, quanto mais rápido você age, menor vai ser a sequela dessa pessoa, né? Então, né, no caso do jogador lá, né, que foi reanimado, né? Se ele não tivesse recebido a tempo uma reanimação efetiva, ele teria ficado com sequelas talvez neurológicas severas, né? O jogador Erickson, deixa eu pegar aqui, antes do break, vamos chamar o break, na volta eu falo o nome do jogador dinamarquês que teve um mal súbito em campo e foi salvo pela equipe bem preparada. A gente já volta. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar.
atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos cumprindo com aquilo que nós falamos. Nós prometemos uma Santa Casa moderna e hoje, sem dúvida alguma, a Santa Casa é um dos hospitais mais modernos do Brasil. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Daniel Carvalho Lustosa, ele que é o coordenador do pronto-socorro da Santa Casa. Vamos falar agora sobre um caso que gerou uma enorme polêmica do jogador Cristiano Ronaldo, português Cristiano Ronaldo, que ao dar uma entrevista ao final de um jogo ou antes de um jogo da Eurocopa, pegou 2 garrafas de refrigerante que patrocinam o evento, colocou de lado, tirou do enquadramento da câmera e pegou uma garrafa d'água e, mostrando a garrafa, disse água. Na minha opinião, que sou fã do refrigerante, gosto do refrigerante, a atitude do Cristiano Ronaldo foi excelente. Afinal de contas, ele é um esportista e ele tem que dar o exemplo de um esportista que preza pela saúde. Ele depende da saúde e do preparo físico para ser um atleta de alto rendimento. Qual que é a tua opinião, Daniel? Você gostou? Você não gostou? Muita gente achou que ele não deveria ter feito isso como patrocinador do evento, mas a polêmica está aí. Vamos ouvir agora um médico, a opinião de um médico a respeito disso. Também é fã do refrigerante ou não? Também sou fã da Coca. Então tá à vontade para falar. É que nem a gente estava brincando, né? Gelado depois. Maravilhoso. Maravilhoso, mas a gente sabe que não é uma coisa saudável. A quantidade de açúcar, por exemplo, que contém nos refrigerantes é altíssima, é absurda, né? E
Então isso está associado, né, por exemplo, nos países desenvolvidos, que é muito alto, né, o consumo, né, de refrigerantes. A obesidade, né, que é um preditor hoje importante de mortalidade, né, de doenças no nosso meio. Mas o Ronaldo foi brilhante ali, né, e ele é um cara que tem um peso, né, ele é uma instituição já, né, uma pessoa que já está na história. Ele foi muito bem, porque é um cara que é saudável, não faz tatuagem para doar sangue, né, ele tem todo pela idade dele, já seria um cara que até poderia estar em declínio físico já né, de até performance, né? E ele se mantém justamente por isso, pelos hábitos dele, né? Então foi brilhante ali o recado, né, que ele mandou para todos, né? Foi o gol de placa do Ronaldo, até porque ele ali não queria associar a imagem dele à de um refrigerante e que causa, como o Dr. Daniel falou, alguns problemas para a nossa saúde. Então, ele inclusive foi um grande exemplo para as crianças. E aí eu vou falar das crianças, eu vou falar da Heloísa Ventura, da pediatra, da Bruna Carraro também, que é pediatra, da Ana Dib. Sempre que elas vêm aqui, que a gente conversa, elas falam que o refrigerante é o grande vilão, principalmente para as crianças que estão ainda em formação. Então, Cristiano Ronaldo, parabéns pela atitude, e também lembrando que já tivemos vários jogadores que fizeram propaganda de cerveja, propaganda de cigarro, né, que são produtos e que estão, o cigarro não, mas cerveja, patrocinando, envolvidas em eventos esportivos, o que é uma contradição, porque o álcool não combina com o esporte, principalmente de alto rendimento. Então, um atleta profissional que vive do seu corpo, que vive da sua saúde, teve, como o Ronaldo, uma grande atitude. Não podemos aí condenar os outros, porque aí cada um sabe de si. Porém, Cristiano Ronaldo marcou um gol a favor da saúde. E realmente a água é o melhor alimento, é a melhor hidratação. Se não fosse isso, Deus não tinha inventado. Aqui, ó, na Santa Casa tomamos água. É água, da canequinha, mas é água, tá? É o melhor produto para hidratar o corpo. Doutor Daniel, dito isso, hoje nós temos, em função do Covid, alguma mudança em relação à procura pelo PS? As pessoas, mesmo tendo algum problema grave, emergente, urgente, estão deixando de ir ou estão procurando se automedicar, que é uma coisa muito perigosa? Acho que a gente teve dois momentos da pandemia, né? A gente teve o momento do ano passado. Primeiro, que a gente desconhecia a doença, né? Então, certo ou errado, discutível ou não, a gente não conhecia a doença, então tinha a coisa do fica em casa, né? No primeiro momento, as próprias medidas restritivas as pessoas respeitavam mais, tinha aquela coisa de ficar mais em casa. Mas ano passado a gente viu muito as pessoas que tinham problemas crônicos graves, né? Então doenças cardíacas, doenças gastrointestinais, doenças neurológicas, elas ficarem mais em casa. Então os pronto-socorros, eles deram durante um bom tempo do ano passado, eles permaneceram basicamente Covid. Só com Covid. Né? Quando a curva, né, do Covid começou a diminuir, isso daí para o final do ano e começo desse ano, e as pessoas, também uma grande número de pessoas já tinham contraído a doença, enfim, e começou a diminuir os casos, as pessoas começaram a voltar a tentar a sua vida normal, a sua rotina normal. Então a gente começou a ver do final do ano, do começo do ano para cá, um aumento muito grande aí já da procura já dos ambulatórios e das internações. A gente chegou na Santa Casa, nosso número assim, de internados na clínica médica gira em torno de 70, 80 pacientes por dia, né? A gente chegou a ter menos de 50. Puxa. Ali perto ali de dezembro, de festas geralmente diminui bem, mas a gente chegou a ter um número bem baixo de doentes, né? E aí, à medida que veio esse ano, aí o número começou a aumentar de forma global. Hoje, já está mais, tanto que voltou a ficar equilibrado, né? O número de casos das duas patologias voltou, né, tanto as patologias gerais quanto o Covid, voltaram a aumentar. Então, em alguns momentos, a gente teve as UTIs gerais, os pronto-socorros clínicos lotados de doença e o Covid também lotado, né? Então teve sim, mas teve bem essa divisão, né? E muito ruim porque
essas pessoas que não procuraram, né, auxílio antes, né, e lógico isso, eu não estou nem recriminando, é uma coisa natural, né, as pessoas tiveram medo de procurar assistência e acabaram agravando muito as doenças. Então a gente viu muitos pacientes chegando às vezes em situações muito graves, então os oncologistas aí sofrendo bastante com isso, teve patologias avançando muito, doenças hepáticas, a gente viu bastante treinando pacientes com doença, cirrose hepática descompensada em grau avançado, doenças cardíacas também, então foi bem complicado, assim. Isso prejudica o trabalho do médico, né? Porque sim. é um tempo perdido que muitas vezes não dá para recuperar. É a nossa angústia, porque que é a angústia, acho que, da discussão em torno, por exemplo, do próprio tratamento precoce do Covid, né? Toda doença a gente sabe que se ela chegar num certo estágio, a gente vai ficar de mãos atadas, né? Então, não vai ter muito o que fazer. Não vai ter muito o que fazer. Então, a angústia, acho que de todo médico durante a própria epidemia do Covid foi assim, o que a gente tem que fazer para mudar isso? Né? Para evitar que o paciente evolua para ter que entubar. Exatamente, porque a gente sabia que se fosse entubado, a grau de mortalidade era alto. E a mesma coisa doença cardíaca, doença hepática, não muda. Né? A diferença para o Covid é que ela é uma infecção aguda das vias aéreas, né? Das vias respiratórias. Então ela é muito mais rápida. Mas uma insuficiência cardíaca num grau avançado, ela vai ter um prognóstico, uma expectativa de vida também tão baixa quanto. Até porque um paciente que não consegue respirar por meios próprios, o pulmão não consegue funcionar direito, tem uma gravidade já implícita nisso. Lembrando, fiquei de dar o nome aqui, o Christian Eriksen, o atleta dinamarquês que foi praticamente ressuscitado pela equipe num jogo da Dinamarca. Doutor Daniel, muito obrigado. Você é neto de médico. Neto. Foi o que te fez ser médico. Diga o nome do seu avô. É o Dr. Antônio Guimarães de Carvalho. Antônio Guimarães de Carvalho inspirou o Dr. Daniel a também ser um clínico geral. Parabéns pela opção e parabéns pelo trabalho lá na linha de frente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Estamos cumprindo com aquilo que nós falamos. Nós prometemos uma Santa Casa moderna e hoje, sem dúvida alguma, a Santa Casa é um dos hospitais mais modernos do Brasil. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. 9 Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço.